Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, Missão em favor dos necessitados. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção e a direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra nesse momento. Que o Senhor fale ao nosso coração e responda aos pedidos dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Missão em favor dos necessitados. O verso áureo: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, 40. Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26, apresenta muitas ilustrações de como Deus ajuda os necessitados. Às vezes, Deus usa outros para nos ajudar, ou nos usa para ajudar os outros. Esse trabalho pode ser desafiador, mas traz grandes recompensas. Ao ajudar os necessitados, agimos segundo o ministério de Jesus Cristo. Às vezes, é fácil saber quem está precisando de ajuda. Outras vezes, é difícil. Seja qual for a situação, somos chamados a sermos ajudantes de Deus para todos os que necessitam, independentemente da sua origem. A Bíblia nos encoraja a nos aproximarmos dos estranhos e conquistar a confiança deles. Podemos aprender melhores maneiras de ajudá-los a encontrar Jesus. A lição desta semana mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes necessidades, as quais podem ser físicas, emocionais, financeiras ou mesmo sociais. Isto é, alguns podem ser excluídos em sua comunidade ou família. Sejam quais forem as necessidades, devemos estar prontos para fazer o que pudermos a fim de ajudar. Essa é uma parte central do que significa ser um cristão. É viver para servir, é viver servindo. E a missão deve incluir esse amor ao próximo na prática. Queridos, amar é a essência de Deus. Deus é amor. E Deus derrama esse amor em nosso coração para vivermos em favor dos necessitados que nos cercam. Que Deus coloque este amor no meu e no seu coração. Aleluia. Na parte de domingo, a fé dos amigos. Uma história poderosa dos evangelhos revela o que alguns homens enfrentaram para conseguir levar uma pessoa necessitada, provavelmente um amigo, até Jesus. Nesse relato, aprendemos que às vezes ajudar as pessoas requer um trabalho bastante árduo. Abra sua Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 5 e o verso 17 em diante. Lucas capítulo 5 e o verso 17 até 26. Leia comigo. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Jesus estava sempre cercado de fariseus e doutores da lei, que estavam ali não para aprenderem de Jesus, mas para armarem ciladas, porque eles queriam matar Jesus. Então estavam ali os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, o Espírito Santo apossava-se da mente de Jesus. E o verso 18: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Um doente pediu para que os seus amigos o ajudassem, carregando-o numa cama, numa maca, para levá-lo até Jesus. E quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, perceberam que estava impossível de chegar, de entrar, porque a casa estava apinhada de gente. E o verso 19 diz: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão,
Eles poderiam ter desistido? Eles poderiam ter dito para o enfermo: olha, amigo, nós fizemos o máximo que pudermos, nós trouxemos você até aqui, mas não dá para entrar, então temos que desistir. Mas, queridos, estes amigos do enfermo, eles também tinham fé e tinham perseverança. Aqui diz o verso 19: não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. Fizeram algo que ninguém tinha feito ainda. Vamos subir no telhado e vamos destelhar a casa e vamos descer o nosso amigo enfermo através do telhado. Queridos, isso é perseverança, é determinação. Isto não foi somente a fé do enfermo, do doente, do paralítico. Isso também foi fé daqueles que o estavam carregando. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio, diante de Jesus. Imaginem a cena. Jesus falando para um grupo de gente, a casa apinhada, de repente eles ouvem barulho no telhado e começa a descer do telhado uma maca, trazendo um homem paralítico, e foram descendo, até estar na frente de Jesus. E o verso 20 diz: e vendo ele, Jesus, a fé deles, está falando da fé do paralítico e da fé dos amigos que o levaram. Vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus Cristo foi ao ponto: os teus pecados te são perdoados. O mais importante é o perdão dos pecados. O mais importante, eu diria, mais importante do que a cura física, é a cura espiritual, é a salvação. Por isso, a primeira coisa que Jesus fez foi salvar aquele homem, perdoar os pecados dele. E o verso 21, e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles estavam aqui declarando que somente Deus poderia perdoar pecados. Mas Jesus perdoava pecados porque Ele é Deus. Há pessoas que perguntam: onde é que Jesus se declara Deus na Bíblia? Ora, João 8,58, Jesus disse antes que Abraão existisse: eu sou. E os judeus pegaram em pedras para matá-lo, apedrejá-lo, porque ele se fez Deus. Aqui também, em Lucas capítulo 5 e o verso 21, está dizendo que Jesus Cristo estava cometendo blasfêmia porque estava perdoando pecados. Ora, esta é uma prova de que Jesus é Deus, porque ele perdoa pecados e ele não está cometendo blasfêmia, porque ele é Deus. Deus em carne, o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem. E o verso 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus se proclamou Deus quando disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele vestiu a sua divindade com a humanidade e viveu 33 anos entre os homens, sendo Deus em carne, sem usar seus poderes divinos, mas vivendo como um homem deve viver, na dependência de Deus, precisando ser guiado pelo Espírito Santo. Mas ele era Deus, e a prova está aqui: ele perdoava pecados, ele aceitava a adoração, as pessoas se ajoelhavam na frente dele e ele não mandava levantar, ele aceitava ser adorado. Tomé fez isso quando se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé adorou a Jesus Cristo porque Jesus é Deus. E agora lemos o verso 25. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios do temor, dizendo: hoje nós vimos
prodígios. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está o relato do homem que tinha fé em Jesus Cristo e dos amigos dele também tinham fé em Jesus Cristo. Ao levar o amigo até Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados até Jesus. Esse trabalho requer fé, ação, paciência, disposição para agir de modo incomum quando necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não desistiram, não podiam levar o amigo desamparado até Jesus pelos meios tradicionais. Não desistiram, em vez disso encontraram um jeito inovador de levar o homem até Cristo. Desceram-no através do telhado. No entanto, Jesus aprovou o que eles fizeram. O desejo de Jesus é que levemos pessoas, levemos nossos amigos desamparados até Ele. A Bíblia se refere a Jesus como o grande médico, o médico dos médicos, que anseia perdoar e curar aqueles que estão sofrendo, seja aonde for. Ellen White nos desafia a ajudar os desamparados. Ela diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 28, não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajudados, com os afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada do egoísmo e da corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? Queridos, o próprio Jesus demonstra como ajudar os desamparados e nos chama para fazer o mesmo. Primeiro, nos tornamos amigos deles. Você se torna amigo das pessoas. Então aprendemos sobre as suas necessidades, porque ao entrarmos nas casas, nos tornando amigos das pessoas, nós passamos a conhecer as necessidades delas. E finalmente, nós vamos conduzi-las a Jesus, o único que pode ajudá-los. Foi isso que os homens dessa história fizeram. Precisamos fazer o mesmo em qualquer situação. Ajude, meu querido irmão, minha querida irmã, ajude as pessoas a irem até o único que pode salvá-las, Jesus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Na parte de segunda-feira, unicamente os métodos de Cristo. Os métodos de Cristo são os únicos que funcionam e precisamos aprender esses métodos e praticá-los. O que essas histórias que vamos ler agora nos ensinam sobre o ministério de Jesus aos necessitados? Vamos ler primeiro João capítulo 5. João capítulo 5, vamos ver então os versos 1 até o verso 9. Leia comigo. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos, um enfermo, junto ao tanque de Betesda, esperando para ser curado. Queridos, 38 anos é uma existência. Verso 6. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu.
e aquele dia era sábado. Meu querido irmão, Jesus Cristo curou o paralítico que estava ali há 38 anos esperando para ser curado. Esse Jesus misericordioso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer aliviar também a sua vida. Ele também quer curar os doentes. Jesus não se alegra em ver as pessoas sofrendo. Ele quer curá-las, mas nós precisamos exercer fé. Seja você o doente, ou seja você o amigo do doente, você tem que exercer fé. Agora vamos ler Marcos capítulo 1. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1 e vamos ver os versos 23 a 28. Leia comigo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios conheciam Jesus. Por isso eles disseram: Bem sei quem és, o Santo de Deus. Antes de serem demônios, eles eram anjos santos que viviam no céu. 1/3 dos anjos foi expulso do céu. Se tornaram inimigos de Deus, demônios. Mas eles sabiam quem era Jesus, que ele era o Deus em carne. Por isso eles disseram: Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava os demônios. Hoje, Deus quer fazer esta mesma obra através de você. Quer usar você, meu querido irmão, minha querida irmã, como instrumentos, como canais de bênçãos. O Espírito Santo quer usar você para levar cura, libertação para aqueles que necessitam. Ellen White apresentou um processo de 5 etapas do método usado por Jesus Cristo. Precisamos conhecer o método usado por Jesus. Unicamente os métodos de Cristo, diz Ellen White, trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas. Primeiro, não é? Esse é o primeiro passo. Jesus se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Nós não poderemos viver isolados. Nós temos que nos aproximar das pessoas que queremos salvar. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós temos que trabalhar a favor daqueles que estão no mundo. Queridos, temos que nos aproximar daqueles que queremos salvar. Jesus se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por elas. Este é o segundo passo. Jesus manifestava simpatia pelas pessoas enfermas, necessitadas, sofredoras. Em terceiro lugar, ministrava-lhes as necessidades. E em quarto lugar, conquistava a confiança delas. E então ordenava: siga-me. Este era o método de Jesus. Primeiro, deveremos nos misturar com os desamparados, passar tempo conhecendo-os e entendendo as suas necessidades, com a intenção de fazer-lhes o bem. Veja o que Jesus fez com o paralítico, junto ao tanque de Betesda. Jesus estava bem ali, em meio à multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Em segundo lugar, precisamos mostrar compaixão. Compaixão é uma palavra que existe no cristianismo, porque foi personificada através de Jesus. Jesus era a compaixão personificada e todos os seguidores de Jesus sentem compaixão pelos pobres, necessitados, carentes, doentes. Isso é desafiador, sentir compaixão, que em alguns casos, devido à desconfiança e porque às vezes as pessoas usam a bondade como um meio de ganhar a confiança de alguém só para depois tirar algum proveito,
No entanto, Deus está nos chamando a mostrar compaixão, solidariedade, sem esperar nada em troca. Em terceiro lugar, ministrar as necessidades das pessoas. Isso envolve mais do que palavras. Exige sacrifício, exige tempo, exige dinheiro também. Porque quando você se dispõe a ministrar as necessidades das pessoas, muitas vezes você vai ter que colocar a mão no bolso e ajudar as pessoas também, financeiramente, comprando alimento, comprando remédio. É preciso suprir as necessidades dos amigos ou dos estranhos. Jesus falou com o paralítico, perguntou o que ele queria e então operou um milagre em seu favor. Na história do homem possuído por um espírito imundo, Jesus assumiu o controle da situação, fazendo pelo homem o que ele não podia fazer por si mesmo, expulsando o demônio. Jesus nos deu este ministério de curar os enfermos em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo, expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo. O quarto passo é ganhar a confiança das pessoas. Quando ministramos às pessoas as necessidades delas, quando as ajudamos, elas aprenderão a confiar em nós e no que lhes dissermos. E assim, quando falarmos para elas sobre Jesus, elas estarão abertas para ouvir. Jesus não queria apenas curar fisicamente as pessoas, ele queria que tivessem vida eterna. O objetivo maior de Jesus Cristo era salvar as pessoas. E ele usava a cura dos enfermos, a libertação dos endemoniados. Ele usava estes meios para atraí-las e despertar nelas a confiança no seu poder salvífico. Jesus queria salvar. Jesus quer ainda salvar as pessoas. E hoje ele precisa de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele precisa dos seus braços, dos seus pés, das suas mãos, da sua boca, do seu dinheiro. Ele precisa do seu interesse em salvar almas. Em último lugar, nós devemos levar as pessoas até Jesus, um ato que requer fé dos que ajudam e a fé dos que estão sendo ajudadas. O método de Jesus é o único que dá certo. Vou repetir. O método de Jesus era aproximar-se das pessoas, misturar-se com elas, como alguém que desejava o bem delas, manifestar simpatia para com elas, ministrar as necessidades delas e conquistar a confiança delas. E então ele dizia: siga-me. Nós deveremos levar as pessoas a Jesus usando este método. Aleluia! Na parte de terça-feira, refugiados e imigrantes. O tema dos imigrantes e refugiados é muito debatido hoje, especialmente porque há muitos imigrantes e refugiados em nossos dias, sejam desalojados pela guerra, pelos desastres naturais ou pela esperança de melhores condições econômicas. Milhões de pessoas em todo o mundo foram arrancadas dos seus lares e precisam desesperadamente de ajuda. Mateus capítulo 2, versos 13 e 14. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2 e vamos ler então o verso 13 e 14. Leia comigo. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá no Egito até a morte do rei Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aqui nós temos a informação bíblica de que Jesus Cristo, juntamente com José e Maria, eles também foram imigrantes, eles também saíram do país, da sua terra natal e foram para o Egito. Queridos, nós precisamos entender as necessidades dos refugiados, dos exilados, daqueles que estão imigrando ou por causa da guerra ou por outras razões.
Esse texto de Mateus 2, 13 e 14 mostra que Jesus foi também um refugiado. Seus pais terrestres, José e Maria, foram forçados a fugir de Belém à noite em busca de refúgio no país Egito, para escapar da mão assassina do rei Herodes. A Bíblia não diz nada sobre a sua experiência lá no Egito, mas não é difícil imaginar que houve desafios, talvez alguns desafios dos mesmos que os refugiados enfrentam nos dias de hoje. A experiência da família de Jesus deve ter sido semelhante à situação dos que buscam asilo em terras estrangeiras, entre os quais estão os muçulmanos, os budistas, os hindus, os cristãos e pessoas também não religiosas. É mais fácil fazer amizade com pessoas da nossa cultura, do nosso idioma, visto que temos muitas coisas em comum. Contudo, é desafiador encontrar algo em comum com imigrantes e refugiados com aparência diferente da nossa, que não compartilham os mesmos valores religiosos e não comem os mesmos alimentos semelhantes aos nossos. O Evangelho nos chama a sair da nossa zona de conforto. Queridos, o Evangelho quer que nós saiamos da zona de conforto étnica, nacional, cultural e alcancemos os necessitados, independentemente de serem eles diferentes de nós. Abrindo a palavra de Deus aqui em Deuteronômio, capítulo 10, 19, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 10, 19. Vamos ler, convido você que leia comigo, Deuteronômio, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva. Deus é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. Assim foi no passado e assim é hoje. Mas hoje ele precisa das suas mãos, da sua boca, do seu dinheiro. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Ama o estrangeiro. Hoje nós temos em todos os países pessoas refugiadas, pessoas estrangeiras fugindo da guerra. E o verso 19, pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O povo de Israel foi estrangeiro por mais de 400 anos na terra do Egito. O próprio Jesus foi estrangeiro com seus pais terrenos, José e Maria, no Egito. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Meu querido irmão, aqui está. Vamos ler também Salmos 146, verso 9. Salmo 146 e o verso 9. Leia comigo. Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros, mais uma vez. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. A Leili e eu e nossos filhos, nós vivemos como estrangeiros muitos anos ali nos Estados Unidos. Nós fomos ajudados, nós fomos amparados. Queridos, nós entendemos a situação dos estrangeiros, porque nós passamos pelo mesmo caminho. Jesus entende a sua situação, porque ele também foi estrangeiro. Aqui lemos também em Romanos capítulo 12 e o verso 13. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e vamos ler então o verso 13. Leia comigo. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Comuniquem com os santos nas suas necessidades. Não é fugir dos necessitados, não é fechar a porta, não é dizer que não está, não é deixar de atender o telefone porque sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. O que Paulo está dizendo aqui é: comuniquem com os santos nas suas necessidades e sigam a hospitalidade. Meu querido irmão, Jesus Cristo nos deu o exemplo de servir, de viver para servir, do ser misericordioso. Qual é o tema destacado nesses versos do qual nós deveremos nos lembrar? Deveremos nos lembrar que fomos estrangeiros, de que Jesus Cristo foi estrangeiro e que Deus ama os estrangeiros.
e quer usar as suas mãos, os seus recursos, para ajudar os necessitados. Como ajudar os imigrantes e refugiados? É difícil porque, em alguns países, pode não ser politicamente correto se socializar com essas pessoas nem as ajudar. No entanto, devemos fazer de tudo para ajudar essas pessoas que passam por momentos difíceis e precisam de auxílio. Não corra dos necessitados. Não os evite, mas ajude, estenda a mão, ore e busque informações sobre imigrantes e refugiados. Existem organizações que cuidam deles. Você pode trabalhar com uma das organizações ou talvez a escola sabatina da igreja possa iniciar um ministério para imigrantes ou refugiados. Deus vai abençoar este ministério a favor dos imigrantes, dos refugiados, dos necessitados, dos carentes, e que Deus o use poderosamente neste ministério de auxílio, de caridade. Aleluia! Na parte de quarta-feira, ajudar os feridos. Quem já não sentiu que esse mundo é doloroso? É difícil viver nesse mundo? Sim, para todo mundo. Mas umas pessoas sofrem mais do que outras. Não importa se vivem na riqueza ou materialismo, ou na pobreza e com necessidades materiais, as pessoas estão machucadas por todos os lados, sofrendo em todos os lugares, lutando para sobreviver. Para entender que apenas a riqueza material não chega nem perto de garantir a felicidade ou a paz, basta ler sobre a impressionante quantidade de dinheiro gasto com antidepressivos no mundo ocidental a cada ano. O Espírito do Senhor, Jesus disse, em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Esta foi a missão de Jesus. Esta também é a sua missão, é a minha missão. Porque nós, seguidores de Jesus, nós damos continuidade ao ministério de Jesus. As pessoas precisam ver em você e em mim Jesus, o rosto de Jesus. Como aquela jovem que estava visitando um casebre, uma choupana, onde uma mulher pagã estava toda ferida, estava ali deitada na sua cama, e esta jovem cristã começou a visitar aquela choupana e ajudar aquela mulher, curando as feridas dela, limpando a casa para ela. E uma manhã, quando aquela jovem chegou, quando ela entrou naquela choupana, a mulher estava sorridente e disse para ela: "Essa noite eu sonhei que Jesus Cristo veio cuidar de mim. Quando ele apareceu na porta e eu olhei, era Jesus mesmo. A roupa era a roupa de Jesus. Mas quando ele se curvou sobre mim e sorriu, o rosto era o seu rosto, era o teu rosto." Meu querido irmão, Jesus estava visitando aquela pobre mulher, curando as suas feridas, através desta jovem cristã. Queridos, Jesus Cristo precisa do seu rosto, do seu sorriso, da sua mão e do seu dinheiro para ajudar os necessitados. Deus nos chama para atender às necessidades de todos, apesar de não sabermos se algum dia elas aceitarão a Jesus ou não. Nem todos que foram curados por Jesus se converteram. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Deveremos exercer o ministério da caridade, do amor, da cura e deixar que o Espírito Santo opere a conversão destas pessoas. Nem todos se converterão. Embora alcançar pessoas para Jesus seja o fundamento da nossa missão, precisamos ajudar os necessitados puramente porque precisam de ajuda. Nós os ajudamos porque aceitamos a Jesus como nosso Senhor, e é isso que Ele nos chama para fazer. O exemplo de Jesus de tentar satisfazer as necessidades de todos é um princípio bíblico a seguir. Nem todos a quem Ele ajudou o aceitaram. Para ajudar os outros, precisamos estar cientes das suas necessidades.
Cada cultura tem sua própria maneira de mostrar como tratar um amigo. Na Índia, é costume servir comida ou bebida ao entreter os visitantes. É mais fácil dar dinheiro a um estranho do que confortar um amigo que acabou de perder um ente querido. Talvez o seu amigo precise de algo mais do que dinheiro, mais do que coisas físicas. Muitas vezes, seu apoio solidário durante o período de uma grande perda é muito mais útil. Gastar tempo com a pessoa, confortando o coração, orando com a pessoa. O princípio importante de ser o ajudante de Jesus para com os nossos amigos começa primeiro com o objetivo de mostrar amor altruísta por eles, entendendo as suas necessidades antes de tentar oferecer ajuda. Então, ofereça a ajuda de que eles precisam, mesmo que não estejam prontos a seguir a Jesus. Ajude a todos, cristãos e não cristãos, independente de se vão aceitar a Jesus ou não. Ajudemos a todos. Em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25 e os versos 34, aqui está o que Jesus Cristo deseja que você e eu façamos. Mateus capítulo 25, vamos ver então o verso 34 a 40. Leia comigo. Então lhes dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, quando nós estendemos a mão para uma pessoa necessitada, independente dela ser cristã ou não, queridos, nós estamos exercendo o ministério de Jesus. Quando vocês fazem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Deus nos chama para atender às necessidades. E essa mensagem de Deus é para você e é para mim. Por quê? Jesus precisa de agentes, de homens e mulheres, que sejam canais de bênçãos para levar saúde, para levar esperança, para levar conforto, para levar cura, para levar salvação. Entre nas casas, em nome de Jesus, e lembre-se que o seu rosto deve ser o rosto de Jesus para essas pessoas. Aproxime-se delas, misture-se com elas, ministre as necessidades delas e então apresente para elas o Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, amor maior. Como sabemos, as necessidades nunca acabam, nunca vão acabar. Se você estiver disposto a ajudar os outros, terá muitas oportunidades. Em todos os lugares você vai encontrar pessoas carentes, necessitadas. Sejam amigos próximos ou refugiados distantes, as pessoas têm necessidades e devemos fazer o que pudermos para ajudar. Durante o seu ministério, Jesus ajudou os desamparados. Em alguns casos, tomou a iniciativa e foi até os necessitados. Em outros, como aconteceu com os homens que desceram o paralítico pelo telhado para levá-lo até Jesus, amigos tomaram a iniciativa de levar esta pessoa até Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz em João capítulo 15, verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Dar a vida pelos amigos. Custe o que custar, deveremos levar as pessoas a Jesus. Como aplicamos este princípio em nosso ministério pessoal? Uma família missionária serviu por 6 anos ali em Trinidade e Tobago. Nos primeiros 3 anos,
viveram numa comunidade predominantemente hindu e muçulmana. Os hindus reclamavam que os cristãos recusavam seu convite para o culto atual de ação de graças. Um dia, aquela família missionária participou de um culto de ação de graças de um novo amigo hindu. Eles fizeram isso seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, visitava seus amigos quando eles o convidavam para suas celebrações especiais. De fato, o hinduísmo ensina que os visitantes ou amigos trazem bênçãos para a casa do anfitrião. Faça, portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, faça uma amizade nesta semana. Aproxime-se das pessoas, misture-se com elas e ministre as necessidades delas. Seja uma bênção para alguém essa semana. Pesquise o seu contexto, sua comunidade, sua cidade. Sabe de algum refugiado ou algum imigrante na região? Conhece os moradores da sua rua? Faça amizade com um estranho, mesmo que não seja fácil. Ore e peça a ajuda de Deus. Deus, conhece a pessoa de quem você deseja ser amigo. Lembre-se, o objetivo é ser amigo dela para ajudá-la e levá-la para Jesus. Fazendo amigos para Jesus. Fazendo amigos para Deus. Primeiro você se torna amigo das pessoas, depois você as leva para Jesus. Aprenda sobre estrangeiros ou não cristãos que vivem no seu país, na sua comunidade. Identifique alguém dentro da sua esfera de influência e comece a orar regularmente pelas pessoas depois de responder às seguintes perguntas. Essa pessoa é minha amiga, de acordo com o modelo de amizade de Jesus? Eu conheço as suas necessidades? Como posso levá-la a Jesus para ser curada? Exerça o ministério de Jesus, lembrando-se que o único método que dá certo é o método de Jesus. Aproxime-se das pessoas, misture-se com elas, ministre as necessidades delas e depois, conquistando a confiança delas, diga: siga Jesus Cristo, porque Ele é o melhor amigo, é o maior de todos os tesouros que eu tenho e que eu estou dando para você, este grande tesouro que eu tenho, que é Jesus Cristo, a pérola de grande preço. Jesus procurou construir pontes com pessoas de outras culturas a fim de salvá-las do cativeiro associado a essas culturas. De igual forma, somos chamados a fazer amigos e ministrar a pessoas de outras culturas. A morte de Cristo foi por todos, não importando a etnia, nacionalidade, riqueza ou origem. Este é um ponto de que não devemos nos esquecer. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2:2. Homens e mulheres não estão cumprindo os desígnios de Deus quando expressam afeição apenas pelos próprios membros do seu círculo familiar, ao passo que excluem do seu amor aqueles a quem poderiam confortar e abençoar ao aliviar as suas necessidades. Para cumprir com o ministério de Jesus na nossa vida, para cumprirmos com a missão que Jesus nos deu, nós temos que sair da nossa zona de conforto e irmos a pessoas que não são da nossa família, irmos para pessoas estranhas. Jesus nos chamou para sermos uma bênção aos que estão fora da nossa zona de conforto, por razões culturais ou sociais. Essa obra é inegociável. Qual é a sua zona de conforto, meu querido irmão, minha querida irmã? Por que você deve sair dela quando necessário? Jesus foi chamado de glutão, de bebedor de vinho e amigo de publicanos, porque saiu da sua zona de conforto, entrou na casa de um publicano. Queridos, Jesus se misturava com as pessoas que queria salvar. Assim também deveremos nos espelhar em Jesus Cristo. Mas lembre-se, onde você for, seja num aniversário, seja num casamento, seja em qualquer lugar onde você for, você vai como representante de Jesus.
As pessoas precisam ver no seu rosto o rosto de Jesus. Leve Jesus Cristo aonde você for e revele, mostre quão precioso é o seu Salvador. Aleluia! Deixe-me orar com você. Meu querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelo ministério maravilhoso de Jesus, que é o exemplo para nós. Espelhando-nos em Jesus, ajude-nos, Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo, colocando este amor pelas pessoas, esta paixão pelas almas, fazendo-nos misericordiosos, que possamos usar o método de Jesus, aproximando-nos das pessoas, misturando-nos com elas, atendendo às necessidades delas, despertando nelas a confiança e então conduzi-las a Jesus. Em teu nome, Jesus, que nós pedimos esta bênção. Amém e amém. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.